Oi, tudo bem? Aqui é a Mi Farinelli. Seja bem-vindo mais uma vez à minha casa. Eu quero te agradecer, caso você já tenha assistido os outros vídeos ou ouvido as nossas últimas conversas. Eu estou muito feliz porque a gente teve a nossa primeira série de conversas e isso tem me abençoado muito. Eu espero que tenha abençoado também você. E para encerrar essa série de conversas sobre testemunhos, eu gostaria de te contar uma história um pouco particular, a história da minha família. A minha avó materna, a mãe da minha mãe, ela teve 3 filhos. E desses 3 filhos, a minha mãe foi a primeira, né? Então a filha mais velha, e mais outros 2. E o meu tio mais novo, o tio Wilson, ele faleceu aos 28 anos de uma doença. Quando isso aconteceu, eu tinha apenas uns 3 meses. E a gente sabe que uma criança nessa idade, ela não consegue guardar lembranças, memórias. E eu queria contar uma coisa bem interessante para você e já já você vai entender onde eu quero chegar. A minha avó, ela falava muito sobre meu tio. É óbvio, ela amava muito ele. Então ela tinha vivido muito com ele, então ela tinha realmente intimidade, ela sabia tudo sobre a vida dele. Eles eram até muito amigos e ela me contava tudo. Para mim e para os meus irmãos, eu vivi 28 anos com a minha avó até ela falecer e ela passou a vida dela, né, todo o restante dos dias dela, contando detalhes sobre a vida dele. E ela me contava tanta coisa, ela contava assim, o que ele gostava de comer, o que ele gostava de ouvir. Ela contava tantos detalhes que eu sabia a reação dele para algumas situações, eu sabia qual era o caráter dele, eu sabia o gosto musical, o que ele gostava de estudar, as brincadeiras que ele fazia. E eu me apaixonei pelo meu tio só de ouvir minha avó falar. E eu achava isso impressionante. Você já se sentiu assim? Você nem conheceu uma pessoa, você nem sabe quem ela é, mas você a ama de tanto que você ouviu falar? Era isso que tinha acontecido. Eu ouvia tanto a minha avó falar com tanto amor sobre a vida do meu tio que eu me sentia íntima, como se eu tivesse conhecido, como se eu tivesse passado anos com ele. Ela até falava assim, olha, se ele estivesse aqui hoje, ele seria o melhor tio do mundo. Ele te trataria assim, assim, assim. Então, eu até conseguia imaginar quais seriam as reações dele durante a vida. Eu conseguia ter esse nível de intimidade, esse nível de amor também por ele, que foi transmitido por ela. E essa é a minha história. Mas eu vou te contar uma segunda história, e aí você vai entender mesmo onde eu quero chegar. Provavelmente essa história você já conhece, a história do povo de Deus, o povo de Israel, que foi como escravo no Egito, e a partir ali através da vida de Moisés, Deus usou muito, e eles saíram, né, tiveram um êxodo da escravidão. E nesse período, a gente, se for ali olhar pela Bíblia, a gente sabe que esse é um período em que o Senhor, provavelmente o período em que ele mais manifestou o poder dele de forma muito palpável, muito real. Ele apareceu para Moisés na sarça ardente, ele se manifestou e manifestou o poder dele através dos sinais, dos 10 sinais que são as pragas do Egito. Depois disso, eles viram o mar se abrir e atravessaram o mar. Uma coisa que a gente não consegue nem mensurar, imaginar hoje. Depois disso, eles viram coisas assim tão poderosas como o maná caindo do céu, para que eles pudessem se alimentar, e a água saindo da rocha, para que eles não sentissem sede. O Senhor fez tantas coisas para aquele povo, e não foi pouco tempo, foi por muito tempo que eles estiveram no deserto. O Senhor se manifestou de uma forma tão poderosa, e ele falava através de Moisés, e ele dizia quem ele era, e as pessoas começaram a conhecer quem ele era e tudo mais. E aí eu quero ler um versículo com você, para te mostrar uma coisa que tem passado no meu coração. Esse versículo está em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Nesse momento, Moisés já tinha morrido, e aí depois veio uma nova geração, que foi a geração de Josué, e eles entraram na terra prometida, que o Senhor tinha prometido para eles, e essa geração também se passou. E logo depois veio uma geração que não conhecia quem era o Senhor. E isso tem me pegado e tem entrado no meu coração com uma preocupação, um alerta tão grande.
E eu achei interessante conversar com você sobre isso, principalmente encerrando essa série de testemunhos. Porque você já imaginou o povo que mais viu a manifestação do poder de Deus teve a próxima geração sem nem conhecer quem Deus era? Sem nem saber o que ele tinha feito por Israel? Isso é meio desesperador se a gente parar para pensar, não é verdade? Eu tenho feito uma leitura, e eu falo que eu tenho feito uma leitura porque ela é uma leitura bem longa, é um comentário bíblico que chama Lar, Família e Casamento, do professor e doutor David Merck. E ela é muito interessante, ela fala bastante sobre, aborda pontos sobre criação de filhos, cuidados com a família e tudo mais. E em uma parte, né, desse estudo, ele fala sobre educação de filhos e como passar, como ensinar seus filhos sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre o caráter dele. E eu comecei a relacionar com esse versículo e me deu um alerta, me deu uma preocupação, pensando como nós temos falado com as pessoas. Será que a gente dá a devida atenção ao que é realmente testemunho? A palavra de Deus diz que todo aquele que crê que Deus é o Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, tem o testemunho de que Deus é a vida. Então nós temos essa capacidade e nós temos até essa responsabilidade de transmitir, principalmente para as próximas gerações, quem é o Senhor, o que Ele fez. Além disso, lá no Novo Testamento, Paulo fala até mesmo sobre a importância de pregar o Evangelho. Eu quero ler esse versículo também com você. Em Romanos 10:14, Paulo fala: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então imagina que provavelmente foi isso que aconteceu com a próxima geração que veio após o povo de Israel chegar na Terra Prometida. Provavelmente eles não ouviram. Provavelmente eles não tinham como crer em alguém que eles não conheciam. Isso tem batido no meu coração com uma necessidade realmente de sobre o que nós temos falado. Quando a gente senta numa mesa, quais são as nossas conversas? Será que a gente está sentando e conversando, investindo bastante tempo falando sobre as coisas que nós fazemos? Talvez esse povo ele tenha sentado com seus filhos, com seus netos e até contado as histórias. Mas talvez eles tenham contado, e aí é uma interpretação pessoal, tá? Talvez eles tenham sentado e falado assim: eu passei por tanta coisa, filho. A gente não costuma falar isso, porque na minha época, nossa, eu passei por tanta coisa, foi tanta dificuldade, nossa, eu tive que atravessar o deserto. Talvez eles tenham falado isso, mas será que a gente está falando e contando as histórias e contando sobre a nossa vida, as nossas experiências, com a perspectiva do que nós conquistamos, com a perspectiva de, uau, como eu sou bom, uau, como eu conquistei isso? Será que a gente tem parado para testemunhar o que nós estamos fazendo ou testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas e realmente quem Deus é? Eu fico pensando no que a minha avó me falava sobre o meu tio. Será que eu falo com as pessoas com tanto amor de Deus? Será que eu conto para as pessoas com tanto amor de Deus? Aí você pode falar assim para mim: Mi, mas eu sou muito novo, muito nova, eu ainda não tenho filhos, eu ainda não tenho gerações ali que eu possa testemunhar. Poxa, mas eu também não tenho filhos, eu tô pensando, eu tenho sobrinhas, eu tenho amigas que são mais novas que eu tenho amigos, pessoas que me cercam que são mais novas que eu, ou até mesmo da mesma idade que não caminham com Jesus. Será que a gente tem investido mais tempo em testemunhar as nossas coisas, ou às vezes até viver e nem falar, nem compartilhar? E é isso que o Senhor tem falado comigo, é exatamente isso que o Senhor tem falado comigo sobre testemunhos. Eu queria, inclusive, encerrar essa conversa com você orando, para que a gente realmente tenha essa urgência, esse amor e esse cuidado de falar sobre alguém que nós conhecemos, para que as próximas gerações, para que todas as pessoas que nos cercam também compartilhem desse amor, compartilhem, conheçam a Deus, conheçam quem Ele é e tudo que Ele tem feito. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigada pela revelação da Tua palavra e por quem o Senhor é. Pai, nos perdoe por todas as vezes que nós tenhamos conversado, tenhamos falado tanto das nossas vidas e deixado de falar tudo que o Senhor tem feito por nós e tudo que o Senhor é. Que a gente possa, a partir de agora, cada dia mais,
lembrar, Senhor, da Tua lei, lembrar da Tua palavra e compartilhar todo o amor que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te vejo na próxima. Que Deus te abençoe, que você tenha sido abençoado e edificado de alguma forma com essa conversa e a gente se encontra logo.